Agorinha mesmo eu estava assistindo uma entrevista com a Madison Cunningham. Inclusive, se você não conhece a Madison Cunningham, fica a dica aí, tá? Eu já falei sobre ela aqui no canal em outros vídeos, mas coisas boas merecem ser lembradas, principalmente quando elas não são muito populares, né? Elas não têm o alcance que deveriam ter. Enfim, essa entrevista aqui, inclusive, tá lá no canal do... Como é que é o nome daquele holandês? Gente boa pra caramba? Esqueci. Paul Davids. Veja lá depois, tá? Vale muito a pena. Muita sabedoria naquele vídeo ali. A Madison, apesar de ser jovem, ela já viveu muito na música, então ela tem aquela sabedoria empírica, né, de quem já passou por todas as fases possíveis no jogo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu me senti inspirado por ela. Tem uma frase que ela falou que é muito boa. Ela falou que a ignorância é coautora dela na carreira dela, nas músicas dela, né? E o que ela quer dizer com isso? Ela usa afinações diferentes nos instrumentos dela. Ela buscou afinações baseado no que ela queria ouvir, ou seja, usando totalmente a intuição. E aí, para achar os acordes, né, naquela afinação, vamos supor que ela chegou no primeiro acorde, ali, na primeira ideia da música dela. Para ela ir para caminhos novos, ela não pensa teoricamente, ela usa a intuição, ela quer ouvir um som e ela começa a buscar esse som. E nessa busca ela acaba cometendo erros e muitas vezes o erro acaba sendo um baita de um acerto, né? Porque você, talvez assim, se você estivesse pensando formalmente na música, você tem uma tendência de buscar as ferramentas que você já conhece, tocar dentro de um tom, mesmo quando você vai fugir do tom e vai usar um empréstimo modal, você acaba usando ferramentas que você já estudou e que você já conhece também. Então, quando ela se vê com uma afinação totalmente alienígena, ela acaba criando erros e, às vezes, aquele erro abre uma porta para uma sonoridade que surpreende ela a ponto de seguir a música num caminho novo a partir daquele momento. Essa coisa da busca por intuição é uma coisa que eu gosto muito, mas essa forma de ver música divide espaço, e eu diria que divide um espaço, assim, 50% para cada um, com estudo, com conhecimento mesmo. Estudar teoria, aprender tudo que tem que aprender para depois você esquecer e deixar isso só no porta-mala. Tá, mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo. Na verdade, eu queria circular uma outra frase que ela colocou e que eu achei muito boa, que ela disse assim: hoje em dia todo mundo toca bem. Se você está assistindo esse vídeo aqui, grandes chances de que você toque algum instrumento. E se você toca algum instrumento, grandes chances de que o teu feed, tanto aqui no YouTube como, sei lá, no Instagram, seja bombardeado por gente tocando muito, né? E aí a gente cai naquela impressão de que, pô, todo mundo tá tocando muito mais do que eu. Eu não vou conseguir tocar que nem esse povo aí nunca, né? Às vezes até desanima, não vou mentir, eu já caí nessa armadilha de ver um pessoal tocando guitarra na internet e ficar assim, como, né? Mas eu já cheguei nessa conclusão há um tempo e é gostoso ver gente que você respeita com a mesma visão, que é a seguinte: todo mundo toca bem pra caramba. É lógico que isso é uma hipérbole, né? Mas enfim, todo mundo toca bem pra caramba. Mas são poucos que têm o toque, são poucos que conseguem contar uma história ao tocar, aquela coisa particular que você vê alguém tocando e você realmente para ouvir, né? Porque, vamos ser sinceros, o virtuosismo, ele é muito legal, mas ele é cansativo se você só ficar usando ele, né? Tem vários instrumentistas que eu poderia citar. O óbvio aqui no mundo da guitarra seria falar do Yngwie Malmsteen, né? Eu gosto do Yngwie, mas de fato ele é um cara meio chato, assim. Se você vai num show dele, a primeira música você derrete, meu Deus, que incrível. A segunda música você diz, pô, ele é muito bom mesmo. A terceira música você diz, tá, eu já entendi, você é o bonzão. Na quarta música você vai no banheiro, né? Porque é muita nota o tempo todo e cansa. A Madison, na entrevista com Paul Davis, ela até fala sobre isso, lógico, de uma outra forma. Na música é muito bom você ter surpresas, né? Porque aí você fica o tempo todo chamando a atenção da pessoa. E essa surpresa pode ser dinâmica, ela pode ser um acorde novo que te leva para um outro tom, ela pode ser uma melodia diferente. Tem várias formas de você gerar essa surpresa. E de tempos em tempos é bom você usar isso na tua música. Mas se você usar muitas surpresas o tempo todo, isso também se torna chato e maçante para quem está escutando. Pode ser legal para quem está tocando, mas para quem está escutando começa a ficar um pouco cansativo, que é uma coisa que acontece na música instrumental muito facilmente, né? Dentro do jazz é bem comum ver isso, né? Você vê um pessoal tocando assim, se divertindo um monte, porque de fato é muito divertido, mas às vezes começa a ficar difícil para a plateia curtir
aquilo tanto quanto quem está tocando. Então, tudo é equilíbrio, né, minha gente? E falando em equilíbrio, eu queria falar para vocês sobre as pulseirinhas da Power Balance. Tô zoando, mas ia ser massa, né? Não isso, mas ia ser massa ter anúncio dentro do vídeo, né? Paga nós aí, qualquer marca, eu tô louco pra fazer propaganda aqui no YouTube e ganhar um din-din também. Enfim, voltando pro papo do equilíbrio, eu acho que isso tá diretamente relacionado com o lance que eu falei de você estudar o suficiente para aquelas coisas entrarem no teu subconsciente e aí você simplesmente usar elas como ferramenta, mas não de forma intelectual, e sim de forma intuitiva. É a arte de desaprender, né? Depois de aprender a escala, desaprende ela e começa a usar atonalismo e cromatismo e coisas diferentes. Depois de aprender a teoria, rasga ela e inventa um negócio baseado na intuição. Mas primeiro aprende, não tem atalho. Então o que é esse lance do toque que eu falei? Esse é um assunto, assim, impossível de ensinar e impossível de aprender, porque é muita entropia. É muita coisa que acontece na vida de um músico para ele desenvolver uma linguagem própria, um jeito de tocar. Esse instrumento aqui, por exemplo, eu acredito que ele, depois da voz, ele é o instrumento mais pessoal que existe. O som está saindo da tua carne, né? A tua carne está apertando a corda. O jeito que você treme a tua mão para dar o vibrato, o movimento que você faz, tudo isso interfere no timbre, né? O jeito que você toca, se você usa palheta, se você não usa, se você usa dedo. E se você usa palheta, a grossura da palheta, o polímero usado na palheta, a força do ataque, se você está tocando para baixo, para cima, com a palheta reta, com a palheta curva, tudo isso interfere muito no som. Muitas particularidades que acabam dando uma voz única para cada tocador, para cada instrumentista, né? Mas tem uma coisa que todo instrumentista bom tem, que é o seguinte, é a noção de dinâmica. Porque é o seguinte, eu tô aqui com a guitarra num som clean, eu escolhi essa guitarra aqui como exemplo porque é o seguinte, ela é uma guitarra que eu uso corda bem leve, tá? Eu não lembro que grossura de corda tá aqui agora, mas é leve, deve ser uma 0,9, algo assim. E não bastasse isso, ela tá afinada um tom abaixo, então a corda fica bem mole. E não bastasse isso, ela tá encostando no traste. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí, depois eu dou um zoom, pra vocês verem. A ação das cordas está ridícula. E aí o que acontece? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu dar essa guitarra aqui na mão de um colega guitarrista, e aí ele vai tocar e o som sai assim. Porque tem muito guitarrista troglodita, como eu costumo dizer, que bate muito forte e não sabe tocar fraco, não tem dinâmica, né? E essa é uma guitarra que você precisa ter muita dinâmica. Tá tudo certinho, né? Se eu tocar forte... Tá vendo como começou a trastejar e ficar um som ruim? Então qual que é o lance? Apesar do exemplo ser por causa da regulagem da guitarra, eu acho que essa é uma dica importante para qualquer tipo de regulagem que você goste de usar. É importante você conseguir tocar nem muito forte, nem muito fraco. Por exemplo, se você tem alguma experiência com bateria aí do outro lado, você vai entender o que eu estou falando. O jeito que você toca o bumbo, tá? E para quem não toca bateria, vocês vão aprender isso agora também. Se você bate muito forte no bumbo, o som morre também, faz tu. Pronto, se você bate muito fraco, o som não sai. Tem um lugarzinho certo de força onde você bate no bumbo que ele faz o... né? A nota realmente se sustenta. E a mesma coisa aqui. Tem um lugarzinho que é muito fraco, que nem tá vindo direito o som, né? Tem um lugar que é muito forte. Tá vendo como a nota tá morrendo? E tem o meio do caminho.
você toca com drive, vou colocar aqui uma distorção para dar o exemplo, ó. Aí é legal ter a força também para você tirar um som diferente. Olha só, se eu toco muito fraco com drive, parece que nem tá com distorção, né, com drive. Percebe que tá com distorção porque tá sujo, né? Mas não tá vindo aquele né? Para vir, você precisa descer a mão. Aí sim você precisa descer a mão. Olha a diferença de sonoridade. Opa, eu vivo perdendo palheta, vocês também? Olha a diferença de sonoridade entre tocar fraquinho tocar no meio do caminho, como eu estava falando ali com a guitarra clean, né? E agora descendo a mão. É muita diferença, né? Então veja a gama de possibilidades que tem, né? E como mudou um pouco a regra uma vez que eu introduzi overdrive no som da guitarra. E aí é o seguinte, para você conseguir... Deixa eu voltar aqui para o som limpo de novo. Ó, aqui você vê que aquelas regras já não funcionam mais. Se eu tocar com muita força na guitarra limpa... Horrível. Para fazer melodia... horrível, nojento, né? Se eu tocar muito fraco. Ficou legal, né? Eu gostei. Funcionou. Com a distorção não tinha funcionado, né? E se eu tocar na força média... é o melhor som, na minha opinião, para guitarra clean, né? Essa força média. Pouca força e força média. Muita força já não funcionou. Eu espero que traduza isso pelo... Eu tô gravando o som do amplificador com um iPhone, então não sei se vai traduzir. Eu espero que traduza, mas ó, forte. A nota morre. Fraco. Também. No meio do caminho... Tá vendo como vem até um gravezinho na nota? Putz, fica muito bom. Agora... aí não fica. Então você vê, né, a variedade, né, as exceções aqui em tempo real. Com distorção, descer a mão é muito legal. Com a guitarra limpa, tocar forte não funciona. Agora, o jeito que você vai tocar forte, fraco ou médio vai ser diferente do meu, porque você vai tocar com uma palheta diferente, o teu ângulo de ataque vai ser diferente, o jeito que você chega nas notas vai ser diferente, e aí o teu resultado vai ser levemente diferente também. Então aprendam de forma empírica, tá? Quando vocês verem um cara na internet aqui falando as coisas, apliquem para ver se funciona para vocês. Talvez vocês cheguem num resultado diferente e numa conclusão diferente, né? Eu tenho um amigo jazzista, por exemplo, que ele usa a corda 013 alta na guitarra. Aí ele sempre brinca comigo, pô, eu desço o cacete na nota e fica bem bom. Eu digo, porra, é lógico, né? É lógico que ele zoa comigo na piada, né? Porque é óbvio que quando você toca com uma corda 013 alta na escala, você tem que descer a mão, porque senão não sai som. Então, pronto, mais um elemento para essa entropia, né? Chamada busca pelo som. Depende de muitos fatores. Pô, esse vídeo aqui tá com mó cara de cagação de regra, mó cara de assim, um tom professoral, não é a minha intenção, tá? A minha intenção é só compartilhar a minha forma de ver essas coisas, que talvez possa ajudar alguns de vocês, e falar sobre as coisas que me inspiram, tá? Então, desculpa aí se eu passei em algum momento a impressão de que, ó, é assim que é legal. Não é, gente. You do you. Ah, e aí a última coisa também que eu gostaria de falar, baseado também num outro vídeo que me inspirou muito, que eu vi hoje mais cedo, do meu querido Tom Bukovac. Ele estava falando sobre uma grande verdade também, que é a seguinte:
Todos nós, quando a gente já chegou num nível técnico onde a gente consegue tocar bastante nota, tipo assim, todos nós sabemos que você não deve fazer isso, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou tocando para uma pessoa, quando, sei lá, no passado, quando eu acompanhava artistas, né, eu era um sideman, eu não vou fazer isso durante o show, né? Quando eu estou gravando no estúdio, estou prestando um serviço para um artista, enfim, eu estou contratado como instrumentista, a não ser que me peçam, eu também não vou fazer isso. Você não deve tocar além do que a música te pede para tocar, nunca, né? E normalmente o que a música pede é muito pouco, né? Então é importante você saber dosar a tua técnica na hora de tocar. Muitas vezes o que a música precisa é só... Por exemplo, vou inventar uma música aqui agora e vamos ver a diferença. Ó. Se eu tocar assim, ó... Solo 1. Sei lá, talvez é um jeito, né? Mas provavelmente para uma música... A melhor forma de chegar solando seja assim. Eu até toquei bastante nota no final aqui, mas ficou muito mais musical, entende o que eu quero dizer? É tipo assim, teve uma vez que eu estava em estúdio e aí eu fiz um negócio assim, toquei um negócio meio técnico, assim, meio difícil, e aí o produtor falou assim, ele não me chamou a atenção na hora, mas aí, né, a gente terminou ali a sessão, né, eu tava gravando a minha parte, a hora que terminou a minha parte, ele falou assim, pô, aquele negócio que você fez ali, volta ali, pedi pro técnico, né, pro engenheiro de som ali, colocar naquela parte, e aí, porra, eu fiz um negócio legal assim, ele, solta essa parte ali de novo, aí eu até fiquei tipo, pô, legal, o cara vai me dar uma moral, né, aí o produtor falou assim, muito legal isso aqui que você fez, mas guarda pro teu disco. Né? De novo. E aí, tipo, faz outro take aí. Tipo, faz um take aí e toca pra música agora, por favor, né? Isso aqui não é um workshop. Isso aqui é uma música de um artista que precisa de um solo de guitarra. Faz um solo pra música, não faz um solo pra você. E assim, para entender onde é que tá o equilíbrio, do quanto que você pode usar, o quanto que a música permite, o quanto que o artista que você está trabalhando gostaria de... Olha, é só vivência para te trazer esse equilíbrio, pra você entender. Eu precisei de muito tempo para entender os limites da minha tocada e de quando usar uma coisa e de quando não usar. Eu demorei. Hoje, para mim, é muito claro. As coisas que funcionam melhor são as mais simples. Sempre. Você está lá fazendo um solo no meio do show... Se você... Uma coisa que já aconteceu também comigo no passado. Você está acompanhando um artista e está fazendo um show num lugar enorme. Aí abriu para você fazer um solo ali, para você dar uma arregaçada. Se você chega fazendo o teu solo assim... Esse monte de nota aqui, se for num lugar grande, vai passar batido, vai virar uma zona, porque o som fica muito espacial, né? Fica muito... Quando você toca uma sequência de notas assim rápido, não traduz para quem está lá no meio da plateia. Não traduz. É muito mais eficiente você chegar e fazer um... Sabe, tipo, tocar com intenção e tudo mais, só que dá espaço para as notas florescerem. E aí quem tá lá no meio da plateia vai entender o que você tá fazendo. Então, além de toda essa questão de né, saber se comportar, né, com o artista e com a música, enfim, tem também essa questão física, né, de você entender o que funciona, o que traduz e o que não funciona, o que não traduz para a plateia, né? Então, moral da história, raramente você vai usar a tua técnica assim, no nível mais alto que você consegue. Raramente. Mas você tem que saber. Você tem que conseguir.
Esse é o ponto que o Tom estava falando e eu concordo 1000%. Porque só tem um pecado maior do que você tocar demais, que você tocar de menos. Então sempre treine acima do que você vai usar, até porque vai ficar fácil. Se você está acostumado a tocar nesse nível e no dia a dia você vai usar só esse daqui, você já reparou que às vezes você vê uma pessoa tocando um negócio super difícil e parece que para ela é um passeio no parque? Pois é porque aquilo ali que ela está tocando, que é super difícil, não é o topo dela. Se está parecendo fácil, é porque de fato é. E isso eu estou falando só do ponto de vista assim, de prestação de serviço, né? De você que é músico que toca para outras pessoas, né? Agora, se você está buscando tocar por expressão artística, seja no teu quarto ou gravando um disco e querendo fazer show, se é para você, aí, meus amigos e minhas amigas, quem faz as regras são vocês, né? Então agora faz o seguinte, vai lá e pega a tua guitarra e estuda. Não tem atalho, só tem um jeito de você melhorar no teu instrumento. E é estudando, tocando. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso agora também. Eu vou desligar a câmera e vou estudar um pouco, porque faz uns dias que eu não toco guitarra direito e eu tô sentindo que os meus dedos estão assim, tipo, atrofiados. Então, fica o convite aí. É isso que eu vou fazer agora. Bora estudar, minha gente. Tchau.